Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Neste dia, dia que separamos para louvá-lo, para engrandecê-lo, para reconhecer o seu amor por nós, para glorificá-lo por tudo que ele tem feito em cada momento, em cada circunstância. Quero convidar você a meditar num texto da palavra de Deus que se encontra em Gálatas capítulo 2, verso 20. Um único verso que diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos orar? Querido Senhor, agradecemos mais uma vez por tua bondade, pelo dia que tivemos e a oportunidade de estarmos agora juntos meditando em tua palavra. Rogo a tua bênção, tua direção neste tempo de reflexão, para que seja em nossas vidas, neste momento, um tempo para podermos nos envolver ainda mais com o Senhor, com sua vontade e principalmente testemunharmos nossa fé no Senhor Jesus. No nome dele eu oro, por quem agradeço. Amém. Eu desejo de compartilhar a palavra do Senhor baseado neste texto. Envolve muitas questões e muitas razões. Uma delas, o fato de nós estarmos envolvidos em um projeto que em outubro celebraremos 100 anos de existência da primeira igreja. É um momento marcante na vida da igreja. É um momento marcante na história da igreja. Também é um momento marcante na vida da denominação chamada Batista, da qual fazemos parte. A primeira igreja batista de Rondônia é a primeira igreja evangélica em solo rondoniense. Em 1921, o missionário Eurico Nelson, num desejo profundo de obedecer o chamado de Deus, de obedecer a sua vontade, ele colocou de lado o Eurico Nelson para que Cristo fosse anunciado, para que Cristo fosse conhecido, para que Cristo fosse exemplo a ser seguido por todos aqueles que com ele caminhavam. Há quase 100 anos atrás, ele chegou aqui em nosso estado, oriundo de outros estados da federação, rodou por toda a Amazônia, tanto que um dos títulos que ele tem, título além de missionário, ele é chamado de o apóstolo da Amazônia. Justamente porque em seu coração havia o desejo de anunciar este Cristo, formando e desenvolvendo igrejas por onde quer que ele passasse. 10 irmãos e irmãs, deram o primeiro passo para esta organização. E com ele fundaram a primeira igreja batista, a primeira igreja evangélica do estado de Rondônia. Isso é motivo de estarmos felizes. Mas motivo maior, além do que este, é o fato de não termos fundado um grupo religioso, mas termos originado um trabalho em que Cristo Jesus é Senhor. O nosso orgulho, a nossa alegria, não é o fato de termos formado uma organização centenária, mas é o fato de que, durante estes 100 anos, esta igreja anunciou e continua a anunciar: só Jesus Cristo salva. Esta atitude, este comportamento, este pensamento que a primeira igreja batista tem, ela se fundamenta na própria palavra de Deus. Não foi uma invenção de um missionário sueco que veio ao Brasil e decidiu
falar de Jesus. Não é uma invenção de um grupo de pessoas, não vamos escolher isto na Bíblia ou esta vida, este comportamento para podermos continuar, não. Desde o primeiro momento, o propósito sempre foi Jesus Cristo, único, a única salvação. E todo este pensamento fundamentado na Bíblia, posso dizer até, originado deste pensamento do apóstolo Paulo, que como missionário tinha em seu coração o desejo profundo não somente anunciar Jesus Cristo, mas também viver este mesmo Jesus Cristo no seu cotidiano. Não vivê-lo num domingo, numa programação, numa circunstância da vida. Não. Paulo tinha em seu coração viver Jesus a cada dia. Por isso que ele começa no verso 20, nesse capítulo 2, dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta era a convicção de Paulo. Paulo tinha certeza de que ele não podia apenas dizer sobre Jesus, ele precisava viver Jesus para que aquilo que ele dissesse se tornasse não somente real na vida das pessoas, mas fosse realmente seu modo de viver, real na sua existência. Paulo entendia que assim como uma semente para frutificar, para germinar, para crescer e frutificar, ele precisava morrer para que Cristo que ressuscitou vivesse em sua vida. Ele entendia que isto era necessário para que a sua vida carnal, que é de pecado, não fosse o guia dos seus comportamentos, mas pela fé ele pudesse obedecer a Deus. Ele tinha convicção de que, ao fazer isso, ele estaria retribuindo todo o amor de Jesus por ele, porque Jesus demonstrou isso ao se entregar na cruz. Esta era a convicção de Paulo. E esta é a convicção, era a convicção e é a convicção da primeira Igreja Batista de Rondônia. Nós fomos construídos em cima desta convicção e não podemos capitular, não podemos abrir mão, não podemos tornar qualquer outro motivo aquilo que nos impulsiona para viver o cotidiano. A igreja existe para glorificar a Deus através desta atitude. A igreja existe para honrar a Deus com esta convicção. A igreja existe para exaltar exclusivamente a Deus, porque ela vive a missão principal, que é anunciar a todo homem e mulher Cristo Jesus, o único Salvador. Não é à toa que no púlpito da igreja, como você está vendo aqui em cima, Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo é a salvação. Por que que Paulo falava isso apenas por causa destas palavras? Apenas pela experiência própria de que ele havia experimentado, não por outras razões muito profundas que muitas vezes nós esquecemos, do porquê precisamos a cada dia deixar que Jesus tome conta, domine, direcione nossas vidas. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, afirma a nós que sem Ele não podemos fazer nada. Se Jesus não estiver presente nas decisões como igreja, nas decisões como pais, nas decisões como mães, nas decisões como filhos, nas nossas decisões pessoais, se Jesus não for presente, nossas vitórias terão data de validade. Nossos sonhos e nossos planos terminarão antes mesmo que nós pudéssemos saborear todo o prazer.
Porque tudo aquilo que Jesus faz parte e que nós buscamos a presença dele, a orientação dele, o direcionamento dele, se torna eterno. Tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que falarmos, e isto for compartilhado com a vontade de Jesus, pode ter certeza, meu irmão, não vai dar errado, e mais será permanente, assim como nosso Senhor, em sua palavra, é permanente. Sem Jesus, nada podemos fazer e nem ser. Porque precisamos então de Jesus a cada dia, além do comportamento de Paulo, além dos exemplos do passado que nós temos, além do nosso irmão Eurico Nelson, que aceitou o desafio de começar um trabalho em Rondônia, nós precisamos viver Jesus em primeiro lugar, porque somente Ele, Jesus, nos livra dos pesos das nossas escolhas erradas. Quando nós cometemos erros, estes erros causam-nos dor, causam-nos angústia, causam-nos temor, causam-nos preocupação. Tira-nos o sono, perturba os nossos relacionamentos. E com esforço dobrado tentamos resolver tudo. Mas quando Jesus faz parte da minha vida, quando Jesus se torna o padrão de comportamento para a minha vida, então Ele me ajuda a livrar-me do peso das minhas escolhas erradas. O que diz lá em Romanos capítulo 6, verso 6? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado com Jesus, para que o corpo de pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Todas as vezes que pecamos, nos tornamos escravos. Ao nos tornarmos escravos, nos tornamos dependentes. E o pecado nunca nos leva ao que é certo, ao melhor para nós, ao nosso crescimento. Ele só serve a si mesmo, satisfazer aquele momento. Ele vive o momento e o momento morre e fica conosco a culpa, a tristeza, a frustração de algo que foi feito que não agradou a Deus. É por esta razão que a presença de Jesus em nossa vida tem o poder de nos purificar, tem o poder de nos livrar do peso do pecado. Haja vista quando você o busca e diz: Senhor, eu errei, preciso de ajuda, preciso mudar, muda essa história. Por causa do seu sacrifício e do seu amor, ele nos auxilia e vencemos e não ficamos com o peso da angústia e da dor. Como o profeta disse, ele carregou sobre si as nossas enfermidades, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos impede de servi-lo, o medo que muitas vezes nos impede de caminhar e fazer as coisas. Hoje vivemos um tempo de muito medo. E que muitas pessoas usam a palavra precaução para justificá-la. Mas quando você não tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é o medo que te domina. Porque o Senhor Jesus não quer o seu mal. Não quer que você fique doente. Não quer que você se arrisque para morrer, sofrer e morrer. Ele vai te orientar a dizer: aqui não, cuidado com isso. Use, faça assim, faça assado. Quando Ele está nos orientando, é para que possamos vencer e superar. Não para ficarmos enfermos, entristecidos ou doentes. Portanto, sem Jesus nada podemos fazer, porque somente Ele tem o poder de nos livrar do peso de nossas escolhas erradas. Ele tem o poder de nos tirar da condição do lamaçal e nos colocar num lugar seguro. Em segundo lugar, sem Jesus, nada podemos fazer, porque somente com Ele seremos capazes de viver da forma que possamos causar a melhor impressão. Se tem uma coisa em nossa sociedade que é muito comum, é que todos nós queremos causar uma boa impressão.
Alguns se preocupam em viver agradando aos outros, esse é o exagero. Mas todos nós, sem distinção, queremos viver a nossa vida e não causar problema para ninguém, muito menos receber problema de ninguém. O problema é que o pecado que nós, cada um de nós tem, nos leva sempre a causar problemas, ou para nós mesmos ou para os outros. E para piorar muito, muitas vezes vivemos de forma tão fora do padrão de Deus que, ao invés de fazermos a diferença para melhor, fazemos a diferença para o pior. E isso eu digo que muitas vezes, muitos de nós está fazendo escolhas para agradar o próximo e, ao invés de fazer a diferença, está sendo igual. Você não foi chamado para ser igual. Você foi chamado para fazer a diferença. Através do seu comportamento, das suas palavras. Através das suas escolhas. Não escolhas baseado no contexto, mas baseado no seu relacionamento com Jesus. Quando nós estabelecemos uma comunhão com o Senhor Jesus, esta comunhão nos leva diariamente a ter um comportamento que causamos uma influência benéfica, abençoadora, transformadora na vida dos outros. Na bandeira de São Paulo, do estado de São Paulo, eu não lembro, eu não pesquisei, me veio à memória, se não me engano, a palavra está em latim, que é duco non duco, que significa conduzo, não sou conduzido, se fosse traduzir literalmente. Eu que conduzo, não sou conduzido. O que é importante nós entendermos que Deus nos ofereceu da sua graça em Cristo Jesus, e Jesus Cristo, ao fazer parte da minha vida, eu não mais sou conduzido pelas circunstâncias da vida, pelo pecado, pelos desejos da carne, pela vontade de fazer, mas sou alguém que tem a presença de Deus que me ensina a conduzir a minha vida de acordo à vontade do Senhor. É verdade que, ao agir desta forma, muitas vezes estamos indo contra a maré, contra o comportamento social, contra as escolhas das pessoas. Mas o comportamento das pessoas, eles vão parar em algum momento, ele vai cessar, mas a presença de Jesus não. Então fica a pergunta: você influencia ou é influenciado? Jesus, nas nossas vidas, nos ensina e nos transforma para sermos influenciadores de vidas. Hoje, nós vivemos um tempo na sociedade em que vemos youtubers, pessoas aí na internet que são influenciadores digitais. Que bonito! Palavra bonita. Por quê? Porque eles vêm trazendo ideias que as pessoas copiam, imitam, repetem. Mas repetem durante um tempo até vir uma outra novidade. Jesus Cristo está na história há mais de 2000 anos e continua influenciando vidas. Deus, desde a criação, atua na história, levantando homens e mulheres para fazer a diferença. Daí Eurico Nelson. Ele fez a diferença. E agora eu fico me perguntando, que diferença nós, geração 2021 da primeira igreja, estamos causando na nossa sociedade? Que diferença você, meu irmão, em sua casa, de repente até trancado, home office, bonita palavra, né? Está causando na vida dos outros, dos seus familiares. Por exemplo, que eles vejam a presença de Jesus. Eu não estou falando se você canta para Jesus, se você lê a Bíblia, eles estão vendo. Estou falando se o seu comportamento os tem levado a conhecer o Jesus que está na Bíblia e que tem de estar na vida daquele que crê nele. Nossos comportamentos precisam ser reflexo da presença do Senhor. Porque quando estes comportamentos
são reflexos da presença do Senhor, nos tornamos influenciadores permanentes. As pessoas ao nosso derredor veem Jesus. Sem ele, nada podemos fazer. Em terceiro lugar, sem Jesus nada podemos fazer, porque somente com a presença dele podemos sentir e compartilhar o verdadeiro amor. O tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, fala muito de amor. Eu ouço muito pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, nas novelas. Fala-se de amor com uma facilidade incrível. Mas a sensação que eu tenho é que o amor, ele é traduzido por coisas que as pessoas fazem que me deixam satisfeitos. Quando a palavra de Deus nos ensina que o amor que vem de Deus causa transformação para nos parecermos com Ele. Amor sacrificial não é padecer, não é sofrer. O sofrimento faz parte de algumas circunstâncias, de alguns momentos. Mas o amor que vem de Deus nos faz ir atrás de quem não merece. O amor que vem de Deus nos faz interceder por quem nos persegue. O amor que vem de Deus nos faz sempre estar diante dele dizendo: Senhor, usa-me. Estou ao teu serviço. Paulo, ali em Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que somente com a presença dele nas nossas vidas vamos sentir e compartilhar o verdadeiro amor. Se Jesus não faz parte da equação, podemos até gostar muito de uma pessoa. O exemplo bíblico disso é Pedro e o Senhor Jesus. Pedro havia negado o mestre, Pedro estava triste, com certeza entristecido com essa situação, porque o texto diz que ele chorou amargamente. Pouco tempo depois, o Senhor Jesus se encontra com ele e Pedro ouve de Jesus lhe perguntando 3 vezes se Pedro o amava. E Pedro respondeu: Senhor, diante de tudo que aconteceu, diante de todo o meu comportamento, eu gosto muito do Senhor, mas não é amor como o Senhor está perguntando para mim. Dentro do contexto ali, o significado da palavra amor tem cada contexto, a palavra amor tem uma palavra diferente. E Jesus usa a palavra ágape e Pedro responde filéu. Ao final, Jesus pergunta: Pedro, você gosta muito mesmo de mim? Ele fala: Senhor, neste momento, aqui, depois de tudo que eu fiz, do jeito que eu sou, eu gosto muito do Senhor. E Jesus diz: então, Pedro, do jeito que você é, do jeito que você gosta, da maneira como você está, trabalhe, me sirva, cuide dos meus cordeirinhos. E Pedro se tornou o grande líder. Depois ele foi batizado no Espírito, aquela experiência, e ali ele compreendeu a presença plena do Senhor Jesus na sua vida. Não somente em carne e osso, mas dentro de si. Pedro nos ensina que este amor é muito mais do que palavras, precisa ser vida, vida que nos santifica. Somente a presença de Jesus, somente com a presença de Jesus, poderemos sentir e compartilhar o verdadeiro amor. Em quarto lugar, sem Jesus nada podemos fazer, porque através dele descobrimos que somos parte de algo eterno.
Muitas pessoas estão à procura da resposta para o seu futuro. O que vai acontecer comigo? Após morrer, acabou, não tem mais nada, não tem mais solução. É isso mesmo, a vida termina. Jesus Cristo nos ensina que com Ele não há fim, há continuidade. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 9 e 10, diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Meus irmãos, quando nós permitimos que a presença de Jesus seja Senhor de nossas vidas, que estabeleçamos um relacionamento real, íntimo, permanente, de diálogo, de conversa. Meus irmãos, o nosso Senhor está o tempo todo prestando atenção no que estamos falando, sejam coisas úteis ou inúteis. Então vamos aproveitar o nosso tempo para transformar nossas palavras, nossas atitudes, nossas conversas, nossas reuniões em algo útil na comunhão com Ele. Porque através dele, de Jesus, sempre vamos ser parte de algo eterno. Não estamos aqui para viver apenas aqui. Estamos aqui nos preparando para viver a eternidade com Ele. O apóstolo nos ensina que somos peregrinos, estamos de passagem, precisamos cuidar bem do nosso corpo, precisamos cuidar bem de nossa família, precisamos cuidar bem da nossa sociedade, precisamos ser pessoas influenciadoras, mas o nosso prêmio, aquilo que nos está preparado, é muito melhor do que imaginamos ou pensamos, mas só podemos sonhar com isto se Jesus fizer parte de sua vida, porque foi Jesus que foi crucificado, como Paulo fala em Gálatas 2:20. Foi Jesus que morreu na cruz por você, pelos seus pecados, por sua vida. É Jesus que está hoje vivo, ressurreto, e bate à porta do nosso coração, como diz Apocalipse 20, verso 2, para entrar na nossa vida e cear conosco. Mas para que isso possa ser real, nós precisamos desfazer deste corpo de pecado. Nós precisamos eliminar a presença do pecado em nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que para podermos receber a Jesus é necessário confessar os nossos pecados arrependidos. Dizer, Senhor, o meu pecado está me atrapalhando de Jesus entrar, então aqui está o meu pecado, eu quero que o Senhor o purifique, eu quero que o Senhor o retire da minha vida, para que dê espaço à sua presença. Sem Jesus não podemos fazer nada, sem Jesus não podemos experimentar a eternidade. Você pode viver esta vida sem Jesus, porque essa vida tem fim. Mas para viver a eternidade, Jesus precisa fazer parte desta equação. Caso contrário, não há solução. Como é que você está com Jesus? Ele faz parte da sua vida? Ele faz parte da sua história? Ele faz parte da sua experiência pessoal? Você o conhece? Ele o chama pelo seu nome? Você tem intimidade com ele? Se não, abra seu coração ao Senhor. Peça perdão. Reconheça o que Jesus fez por você. E você poderá experimentar o que Paulo experimentou. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Porque a vida que eu estou vivendo agora é pela fé nele, que é o Filho de Deus. Por último, sem Jesus, nada podemos fazer, porque somente por ele descobrimos qual é a vontade de Deus.
O Senhor Jesus, quando veio entre nós encontramos isso nos evangelhos, ele sempre dizia: eu falo, eu ensino o que aprendi com meu Pai. Estou aqui porque meu Pai. Estou aqui porque meu Pai se alegra, quer que eu faça isso. Estou aqui porque meu Pai me ensinou isto. Jesus Cristo afirma que ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém chega até Deus senão por ele. Porque ele é o seu filho unigênito, o único filho, o acesso para que possamos chegar até Deus. Não é a igreja, mesmo sendo centenária. Não é a vida de nenhuma família, da igreja ou fora da igreja, porque Jesus Cristo só teve o Senhor Deus como Pai. Não tem netos, não tem sobrinhos, ele só tem filhos. Não é através de uma religiosidade, eu não estou em meu coração, eu às vezes já ouvi, eu estou servindo a Deus no meu coração, me desculpe, serviço ao Senhor é na prática. E quando eu falo na prática, os outros têm de ver. Servir no coração é ponte safena, só serve para o coração bater, mais nada. Deus tem nos chamado para sair do nosso mundinho e ir ao mundo dos outros para anunciar. Não se contaminar com este mundo, mas mostrar a este mundo que o mundo de cá é o mundo de Deus. E isso só acontece através do seu testemunho, da sua vida. Porque somente por ele, Jesus, nós descobrimos e vivemos a vontade de Deus. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 4, versos 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quando Jesus faz realmente parte da minha vida, eu me esforço, eu trabalho para que o pecado não governe meu comportamento, mas que a presença de Jesus seja Senhor de minha vida. A tal maneira que eu descubra, que eu viva, que eu saiba qual é a vontade de Deus. Eu não fico perguntando para Deus qual é a tua vontade, ó Deus, para a minha vida. Eu vivo a minha vida para que essa vontade se manifeste naturalmente. Cada um de nós, na sua profissão, nas suas escolhas, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, vamos vivendo estes valores tão caros para o Senhor, para que possamos, então, fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ali no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, disse: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você tem frutificado em nome do Senhor? A sua vida tem dado resultados que sejam resultados que Jesus Cristo vai reconhecer como dele? Essa resposta só você pode dar. Esta resposta só você pode dar neste momento. Talvez você diga: pastor, nós estamos num momento muito difícil, eu não posso sair de casa por causa desta pandemia. Eu acredito que seja difícil sair de casa por causa desta pandemia. Mas eu sei que a imensa maioria dos que estão me assistindo, que comigo convivem, não ficam em casa 24 horas. Porque temos coisas para comprar, temos coisas para pagar,
temos lugares para ir e resolver problemas. Jesus fica na sua casa enquanto você vai lá resolver? Ou você crê que ele também anda com você? Se você crê que ele anda lá com você, ele também pode andar com você se você se dispor a servi-lo. Isso não significa que não haverão consequências. Pode haver até doenças. Mas ter doenças sem Jesus é um problema muito sério. Mas quando nós temos a presença do Senhor Jesus, então a eternidade nos está garantida. E como a palavra do Senhor afirma, nenhum fio de cabelo cai sem que o Senhor saiba. E nada acontece sem a sua vontade. E se você tem a Cristo, você vai saber qual é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que faça você entender que sem Jesus, presente nas suas escolhas, não há nada o que fazer. Vamos orar? Querido Pai, neste momento eu oro a todos aqueles que participaram desta reflexão, que ouviram esta palavra, que possam estar com seus corações abertos diante do Senhor, reconhecendo suas limitações, pecados e dificuldades. E se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Que estes possam estar, neste exato momento, reconhecendo os seus pecados e lhe pedindo perdão. Entregando a sua vida nas tuas mãos, porque creram em Jesus como aquele que é a solução para as suas vidas. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Dá-nos, ó Deus, dá-lhes, ó Deus, a bênção de experimentarem a alegria da salvação. E aqueles que já são teus, mas que, por causa de medos, preocupações, privações, não estão te servindo, ó Deus amado, tem misericórdia, que possam ver que o Senhor já está cuidando deles e os protegendo de todo o mal. Eu rogo, meu Deus, a tua bênção sobre cada um, a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, que lhe conceda uma semana de paz e que juntos possamos nos ver na presença do Senhor durante os próximos dias. Deus os abençoe. Até o próximo culto.